Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Insights Imobiliários. E hoje vamos unir dois mundos que parecem distantes, mas têm tudo a ver: o mercado imobiliário e o universo dos pets. Afinal, os cães são parte da família e influenciam, sim, na escolha de um imóvel. Para conversar sobre isso, recebemos a Mayra Paz, médica e veterinária, adestradora, especialista em educação positiva e proprietária da franquia Jeito Animal de Balneário Camboriú. Seja muito bem-vinda, Mayra. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Eu comecei nessa área do comportamento logo no finalzinho da faculdade. Então, ali eu tive o primeiro contato com o comportamento, fiz o meu TCC em cima disso e me encantei no primeiro momento. Então, eu já tinha feito estágio em outras áreas, mas o comportamento foi algo que me cativou desde o começo. E desde então, comecei a atuar nessa área e estou aí até hoje, É um prazer enorme fazer o que eu faço. Seja muito bem-vinda, Mayra, da minha parte também. É um prazer te receber aqui. Já te recebi na minha casa também, para estar adestrando meu pet. Então, quero te dizer que é um prazer enorme te receber aqui hoje no nosso podcast. E hoje nós vamos mergulhar em uma rotina, como que os pets podem influenciar diretamente na escolha de uma casa ou de um apartamento, que muitas vezes as pessoas acham que não, mas sim, influencia muito, Sim, com certeza. E Mayra, já para começar, hoje os pets são considerados membros da família, na sua visão, como isso impacta na hora de escolher um imóvel? O mercado pet hoje, ele é um dos que mais está em alta e, bem como você disse, os cães hoje a gente considera como membros da família. Então, a tendência é que as pessoas busquem imóveis que vá atender as necessidades do pet. Até muitas vezes os tutores procuram imóveis que tenham até um cômodo a mais para que seja o quartinho do pet. Então, vem por aí. É bem isso mesmo, é um membro da família, Sim. E você já viu clientes mudarem de casa por causa de um cachorro, por causa de um pet? Já vi. Inclusive, vou comentar sobre alguns casos. E as pessoas vão sempre estar buscando o melhor pelos seus pets, seus filhos, muitas vezes são chamados. Então, é bem frequente essa mudança, buscando algo melhor para o pet. Sim. Até hoje a gente vê que também as famílias, querendo ou não, deu uma boa reduzida assim, em relação ao casal ter 1, 2 filhos no máximo, geralmente, Então, a gente vê que realmente cada vez mais pet dentro da sua casa. Quem não tem filho, principalmente, eu acho que é praticamente 100% que tem um pet em casa, Um cachorro, um gato, Sim. E como você trabalha com educação positiva, conta pra gente como esse método funciona e por que ele é tão importante no processo da adaptação de um imóvel novo. Então, o método positivo, a gente utiliza o reforço positivo. Então, seja em forma de petisco, carinho, brinquedos. Então, isso vai fazendo com que a gente incentive um determinado comportamento para que ele seja repetido com mais frequência pelo pet. Então, a gente não vai utilizar nenhum tipo de punição física, algo que gere desconforto, que vai impactar no bem-estar do animal. Então, são sempre situações em que a gente vai reforçando o comportamento desejado, ao invés de punir algum tipo de erro. Até porque a gente acha que eles... A gente acha, às vezes, que eles não têm inteligência o suficiente, para aprender que isso pode e aquilo não pode, E muitas vezes, antigamente mesmo, a adestração era com punição e tudo mais, E foi algo que a gente achou encantador, assim, quando você foi até a gente para estar adestrando o Stefan e a família inteira, Porque a gente fala que adestra a família inteira, Porque a gente tem que manter aquilo. Não adianta só o momento que você vai lá, faz o adestramento e depois tu não dá sequência naquele momento, E realmente a gente viu e percebe que faz toda a diferença, Desde os brinquedos que você auxilia, até se tu quiser contar um pouquinho pra gente, você comentou, ele rói a porta, O Golden. Rói a porta, mas tem algo que a gente tem que chamar a atenção dele, Você nos indicou. Rói o sofá, faz alguns buraquinhos no sofá, chama a atenção com uma pelúcia, enfim. Então, essa situação são coisas que a gente
faz nem ideia, né? Tu realmente... Não, vem cá, tu já vai na voz, né? Você altera a voz, você chama e não, e há outras formas. Mas, claro, tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Isso, exatamente. Então, a gente brinca, né, que o nosso papel é adestrar o tutor para que ele aprenda a educar o pet. Sim. Então, eu costumo dizer que os animais, eles não conhecem o que é o certo e o que é errado. É a gente que cria esse conceito do certo e errado. Então, para o animal... ele muitas vezes vai expressar um comportamento que é natural para ele, o roer, né? Roer uma madeira, que muitas vezes é uma porta, um rodapé, um sofá. E o que a gente tem que fazer é aprender a reconhecer esse comportamento natural do animal e direcionar para coisas que ele realmente possa estar roendo. Então, tem madeirinhas, né, próprias para pet, pelúcias e outras coisas. Sim. Como o mercado está gigante, hoje tem uma variedade de produtos, né? Com certeza. E muitas famílias têm medo da mudança de rotina, né? Quais comportamentos os cães mais apresentam quando mudam de casa? Isso acaba sendo um problema bem grande. Então, a maioria das pessoas acaba me procurando após a mudança. Mas quando eu tenho a oportunidade de atender alguma família que eu sei que já vai passar por um processo de mudança, eu sempre oriento que a gente faça esse trabalho, né, de mudança antecipado. Porque o animal, ele não entende, né, isso, que ele está saindo de um lar e que aquela outra casa agora é o lar dele. Então, esse processo de mudança para o cachorro, se não for algo muito bem planejado e pensado, pode desencadear em comportamentos ali de situações de ansiedade mesmo, né? Justamente isso, estresse, porque eles não entendem o que está acontecendo, eles não entendem que ali é o novo lar deles. Então, eles podem apresentar diversos comportamentos, como vocalização, acompanhar mais o tutor pela casa, então não tem mais a mesma independência que antes. Então, às vezes, um cachorro que conseguia ficar tranquilamente em casa, sozinho, enquanto o tutor vai trabalhar, ou até mesmo fica na sala enquanto o tutor está no escritório. Esse tipo de situação acaba que, num processo de mudança, o cachorro fica muito hipervinculado, porque ele não quer ficar sozinho lá, ele não entende que ali é um ambiente dele, né? Se sente meio que abandonado até. Isso. Entendi. E isso é tanto para cães quanto para gatos também, inclusive, né? Sim, gatos às vezes até um pouco pior, porque os gatos, eles foram domesticados muito depois dos cães. Então, eles são, entre aspas, assim, mais primitivos. Então, todas as situações que para um cachorro já gera ansiedade, já gera estresse, para o gato acaba sendo ainda maior. Eu lembro de uma situação, inclusive, de um amigo meu que tinha 2 ou 3 gatos, que ele se mudou de um apartamento para outro. E, assim, eu acho que os primeiros 10 dias os gatos ficavam escondidos. Eles não apareciam no apartamento. É bem interessante. Gato é bem diferente, né? Assim, em relação a... São bem mais sensíveis. E quais os pontos principais que um tutor deve observar em um imóvel para garantir o bem-estar e segurança do pet? Bom, aí a gente tem 2 cenários, né? Que seria de um apartamento ou de uma casa. Então, para apartamentos, normalmente é utilizado porcelanato, né? Um piso muito liso. Então, não é tão ideal assim para um animal, né? A gente sabe que tem muitos animais que podem sofrer com doenças articulares. Então, isso pode piorar muito mais essa situação. Além disso, telar, né, as janelas, principalmente em casos de gatos, mas em cães também é muito importante isso. E no caso de casas, um ponto assim que eu considero principal é que o animal ele não tenha a visão para a rua. Então, muitos cães ficam ali no portão e latem, reagem. E algumas pessoas até consideram esse comportamento como algo... o cachorro tá ali, ele gosta de ver o movimento da rua, mas na verdade essa situação do cachorro ficar ali latindo é extremamente estressante. Então, quando o cachorro não tem muito essa visão para a rua, acaba sendo mais interessante. E mais para frente acho que a gente vai falar um pouquinho também sobre a parte de espaço, né? Então... Entendi. Depois a gente entra nesse Perfeito. Você diria que morar em condomínio pode ser um desafio ou uma vantagem para quem tem cachorro? Bom, aí depende, né? Então, a parte do condomínio acaba que
proporciona, né, algumas outras situações ali que às vezes morar numa casa não vai ter. E aí depende, porque envolve daí vizinhos, né? Às vezes vizinhos muito próximos. Sim. Então, essa parte da convivência vai depender muito da socialização ali do animal. Então, se ele está acostumado a ouvir barulhos, se ele ouve barulhos e late, por exemplo. Então, nesses casos, é interessante, né, que esse animal ele saiba lidar com esses estímulos. E caso não saiba, também existe, né, formas da gente trabalhar esse tipo de comportamento para que ele aprenda a tolerar, né, e não reagir para não gerar nenhum desconforto aí com vizinhos. Isso independente da idade do pet? Independente da idade. Então, com cães jovens, né, eu costumo até indicar trabalhos preventivos. Então, eu falo assim, não tem idade pra gente começar. Então, a gente pode começar lá com um filhotinho de 2, 3 meses. Muitas vezes até a gente pode fazer um trabalho antes da chegada do animal, porque daí a pessoa já sabe como lidar quando receber o animal em casa. Assim como já trabalhei cães de 11 anos, se não me engano, teve uma que tinha até 14 anos. Nossa. Então, eles conseguem aprender independente da idade. Só basta a gente ter ali esse comprometimento de estar ensinando, mas eles aprendem. Entendi. Claro, quanto antes melhor, né? Mas aprende em qualquer idade. E realmente tu diz até antes mesmo deles virem para casa, também tem que, só adestrar os tutores mesmo. Não é só os pets, né? Exato. E a gente sabe que tem muita gente que se preocupa também com escadas, acabamentos. Isso realmente influencia na vida dos cães, né? Como tu falou anteriormente ali sobre o piso. Isso, escada também é um problema muito grande. Então, tem cães que têm predisposição a ter displasia coxofemoral. Então, a escada, ficar subindo, descendo a escada, pode agravar essa situação. Alguns cães também têm a predisposição para displasia, fugiu o nome. Luxação de patela. Então, sair, né, a patela do lugar. E isso também acontece com subir e descer de imóveis. Então, subir de sofá, descer do sofá, subir na cama, descer da cama. Então, por isso também a questão do piso, né? Então, se é um piso liso, o cachorro sobe escada ou sobe num sofá, ali vai ter muito mais isso do derrapar e o cachorro pode sofrer as consequências. Às vezes, não quando eles são jovens, mas muitas vezes quando eles já estão... né? O desgaste, né? Isso. Então, escada é realmente um problema muito grande. Eu e a minha esposa, a gente teve 4 cachorros. Então, e lá em casa tem escada. Eu acho que chegou numa idade, assim, lá perto dos 11 anos, eu levava todos eles para cima, carregando mesmo. Só que, claro, ainda bem que era tudo porte pequeno, né? E todo dia eu levava e descia, justamente também porque dava para ver que eles já estavam meio cansados, assim, né? De ficar subindo. Mas foi mais ou menos essa idade, assim, 9, 11 anos ali. Começamos a fazer esse trabalho manual. Sim. É o bebê. Mayra, conta pra gente uma história marcante de algum cliente que precisou considerar o cachorro na escolha do imóvel. Ou seja, ele teve que escolher um imóvel, mas ele precisou considerar o pet dele. Tem uma situação que aconteceu até recente. Uma cliente que eu atendia presencial e ela precisou fazer uma mudança para Recife. Então, uma viagem bem longa e, no caso, né, a cachorra era um porte grande, ela até optou por fazer essa viagem toda de carro para não precisar, né, que o cachorro vá no bagageiro por ser de porte grande. E aí, até quando chegou lá, passou por um processo de adaptação, porque além, né, de ser uma mudança de ambiente, o apartamento anterior tinha área externa. Nesse apartamento novo não tinha essa área externa, a cachorra estava acostumada a fazer as necessidades do lado de fora. Então, no começo, a dificuldade era que tinha que fazer uns 4 a 5 passeios por dia para fazer as necessidades na rua. E aí, a gente conseguiu fazer o trabalho de adaptação para ela aprender a fazer as necessidades agora dentro de casa, né? Num cantinho lá específico. Sim. Então, ali ela não tinha muito essa escolha da viagem, né? Mas ela optou por várias coisas ali para melhorar a qualidade de vida do animal. Sim. Entendi. Então, na verdade, claro, se você vai comprar um imóvel, se tiver um espaço pet, se tiver uma área maior assim de sacada, alguma coisa do tipo, seria melhor, o ideal, né? Mas se não, dá para fazer essa adaptação com o pet também.
Isso, exatamente. E já teve casos em que o cachorro não se adaptou e a família teve que rever a decisão do imóvel? O rever a decisão do imóvel é um pouquinho complicada, né? Então, tem sim. questões contratuais, muitas vezes, ou quando é compra, não tem, né, como se desfazer Sim. da compra. Mas essa questão do cachorro não se adaptar, como eu falei, é muito comum. E muitas vezes as famílias já me procuram nesse cenário, que o cachorro foi para passou por essa mudança e não se adaptou. Sim. Então, a gente daí trabalha, né, nesse pós-mudança, para que o cachorro consiga melhorar ali também o bem-estar e entender que ali agora é o novo lar. Ele não se adaptou de início, mas aí com o trabalho teu, ele consegue se adaptar. Consegue. Os cães, eles são facilmente adaptáveis, assim, a essas mudanças, desde que a gente, né, entenda eles e consiga proporcionar as coisas que são mais ideais, né? As condições mais ideais. Então, rotina, interações, entre outras coisas, quando já tem um problema agravado ali, né? Que daí a gente entra com uma terapia comportamental mesmo, em casos de ansiedade, mas generalizada. Entendi. É importante lembrar que você faz o atendimento tanto presencial quanto online, né? Como você comentou agora há pouco. Isso. Né? Porque às vezes as pessoas acham que só funciona com o tratamento presencial. Eu, Zoraide, particularmente, eu prefiro presencial, né? Mas hoje em dia, na correria do dia a dia, essa questão da gente ter a opção de fazer online também é muito importante, né? É que às vezes quer te contratar de qualquer forma, acaba ficando um pouco contramão, tem essa opção, né? Excelente. Como essa pessoa, né, que viajou, gostava do teu trabalho, dava certo, enfim, tu tinha essa opção de continuar o atendimento, né? Ela não precisou, além da mudança, ter que trocar a pessoa que estava ali com o pet dela também, né? Sim. Isso é bem importante. E para quem mora em apartamento pequeno, quais as dicas práticas você daria para melhorar a qualidade de vida do pet? Essa pergunta é interessante porque eu falo assim, que o cachorro, ele não precisa necessariamente de um espaço muito grande, desde que a gente supra as necessidades da espécie. Então, o cachorro, ele é um animal sociável por natureza, eles gostam muito da companhia. Quanto mais próximos eles estiverem da gente, mais eles gostam. Então, o espaço, né, do ambiente até não é o maior dos problemas. Mas é importante que a gente mantenha uma rotina de passeios, parte de atividades em casa, então envolve atividade cognitiva, interações de qualidade, né? Então, apesar do animal estar próximo, a gente precisa também interagir com eles, né? Brincar, não só ficar ali no sofá junto, dar um carinho. É importante esse momento da brincadeira pro cachorro. Ter uma atividade com ele, né? Isso. E quando falamos de cães mais ativos, né? Como o Golden, um labrador que exige mais espaço e energia, o que você recomenda? Então, nesse caso, também acaba sendo interessante, porque mesma coisa que eu falei. Então, apesar de serem cães com mais energia, não necessariamente a gente precisa de mais espaço, mas a gente precisa daí de uma rotina ainda mais equilibrada. Então, esses cães, eles vão precisar de mais atividade mental, porque a atividade mental, ela também gasta muita energia. Muitas vezes vai precisar de uma rotina de passeio mais intensa, então sair mais vezes ao dia ou fazer passeios mais longos, né? Então, não necessariamente o espaço, porque tem muitos lugares que às vezes tem um espaço grande de quintal, né, um apartamento grande, mas o cachorro, ele não pode ficar só dentro desse ambiente fechado. Ele precisa sair, né, explorar o mundo lá fora, do que ficar só trancado dentro de casa. A gente percebe pelo Stefan, né, que a gente tem 2 pets, né, tu viu? Mas a Chanel é mais tranquila, gosta de ficar na dela. Mas ele, que é um Golden, enfim, ele é muito ativo. A gente percebe que ele não pode ficar ocioso, né? Quanto mais ocioso, mais destruição, né? Porque, na verdade, ele quer chamar a atenção justamente para isso que tu acabou de falar, né? Para você estar brincando, pegar uma corda, ir lá brincar com ele, enfim. E, às vezes, não é durante o dia todo que a gente pode dar toda essa atenção, né? Mas tem que tirar esse momento para ele cansar brincando, para que realmente ele tenha esse tempo de qualidade, né? Isso, então, a brincadeira é uma das formas, mas outra forma da gente ocupar a mente do cachorro é com atividades que a gente fala de enriquecimento ambiental, que daí entra o enriquecimento cognitivo, às vezes entra ali um sensorial também, ou enriquecimento alimentar, que nada mais é do que a gente
proporcionar formas de alimentação diferente para o cão. Então, brinquedos interativos, né? Uma bolinha que dispersa o alimento. No caso do Stefan, que adora uma garrafa PET, né? Então, colocar a comidinha dentro da garrafa PET para o cachorro ficar ali interagindo com aquilo. Então, ali ele fica esforçando a cabeça dele para tentar entender como que ele vai fazer para tirar o alimento dali de dentro. Então, isso vai fazer com que o cão ele gaste muito essa energia mental, né? De tentar descobrir o que ele precisa fazer. E o adestramento, ele também acaba entrando aí, porque o cachorro, quando ele está aprendendo, né? Um esforço mental muito grande. E eles sentem muito prazer em treinar. Eles gostam bastante dessas atividades, desse tipo de estímulo. Então, acaba sendo também uma atividade que vai estreitar muito o vínculo do tutor com o cão, porque é um momento de qualidade. Sim. Entendi. E, Mayra, hoje vemos lançamentos imobiliários com espaços pet-friendly. Isso é uma tendência que veio para ficar, né? Eu diria que sim, né? Até porque a gente comentou que o mercado pet é o que mais cresce, que os cães hoje são membros da família. Então, esses espaços pet, eu diria que é essencial mesmo. Então, tem muitos prédios hoje que tem pracinhas, né? Espaços já pensados próprios para os pets. E eu acho isso muito legal e admiro bastante. Não é só um quadrado mais, né? É realmente uma brinquedoteca. Isso. Né? Pensado neles, né? E na sua visão, o que ainda falta nos empreendimentos, para os empreendimentos oferecerem para serem realmente ideais para as famílias com cães? Aí a gente vê, assim, principalmente eu que estou sempre circulando, né? Como eu faço muitos atendimentos domiciliares além do online, eu vejo bastante essa diferença dos empreendimentos. Então, tem lugares ainda que os pets não podem circular em áreas comuns. Muitas vezes tem que andar com o pet sempre no colo, o que acaba sendo bem inconveniente, principalmente quando tem cães lá que tem seus 10, 15 quilos, né? Você ficar carregando no colo não é muito fácil. Sim. Então, eu acho que é muito mais essa questão de política mesmo da convivência ali, né? Então, reforçar com os tutores dos pets ali sobre andar na guia, né? De não ficar andando com o cachorro solto. Trabalhar, de repente, essa parte comportamental, se o cachorro não é sociável. Então, ter mais um papel ali de conscientização do que proibição. Sim. E além dessa questão de espaços, né? De ter espaços que sejam próprios para os pets. Até tem lugares que tem área para banho. Sim. Tem lugares que tem parte para sanitário mesmo, que eu acho super legal. Então, como eu comentei, né? A cachorrinha lá que só fazia as necessidades na rua. Acaba sendo um problema muitas vezes para quando tá chovendo e aí não consegue sair. Eu tô atendendo até uma outra cachorrinha que a gente vai ter que trabalhar essa questão de fazer as necessidades em casa, porque apesar da tutora levar mesmo com chuva, quando tá chovendo ela não quer fazer as necessidades. Então ela fica segurando. Então tem alguns lugares que tem essa parte, né, do sanitário, que é interno. Então consegue descer ali, né, na parte do prédio, o cachorro vai lá, faz as necessidades e tá tudo certo. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para se pensar. Mas eu acho que o sanitário ficou um ponto alto. A gente está vendo que está mudando bastante, assim, né? Os condomínios estão cada vez realmente vindo com mais opções, assim, para os nossos pets. Eu acho que o ideal hoje, a mudança maior seria realmente... Porque tem muitos prédios antigos, então seria mais a mudança do condomínio em relação aos pets. Isso. Bacana. Porque a gente vê que com os empreendimentos novos, a gente já vê muita mudança, é o que você mesma comentou, né? Hoje em dia a gente já tem onde tem banho e tosa, os parques já estão maiores, realmente é uma brinquedoteca, né, para os pets, mas os mais antigos realmente teria que ter uma política. Colocou ali um ponto que às vezes tem alguns cães que são um pouquinho mais brabinhos, né, tipo...
Uma das minhas pets é brabinha, né? Tu vê. Mas talvez, então, ter uma adestradora de cães, né? Já é alguma coisa, já é um ponto positivo, né? Mas, enfim, é realmente isso que tu tá comentando. Os mais antigos, a gente não... É mais questão de política mesmo do empreendimento, né? Sim. Nossa, foi incrível, né, esse nosso bate-papo, Mayra. Acho que esclareceu muitas dúvidas, né, do pessoal que está nos assistindo. Tenho certeza que ajudou muita gente a enxergar a compra do imóvel também com os olhos do cachorro, né? Sim. Principalmente os imóveis novos. E a gente agradece muito, né, por esse bate-papo, pelo esclarecimento. E, claro, a gente convida também a conhecer a Mayra, né? A gente pode estar nos chamando, a gente passa para a Mayra também. E foi muito bom esse bate-papo hoje. E só para relembrar, você comentou ali que ia falar algo da questão dos pets nos portões, né? Então, só para, antes da gente encerrar nosso podcast, para te dar a dica dos pets nos portões, na questão de casas, né? Uhum. A ideia, né, é a gente limitar o acesso do cão ao portão. Uhum. Então, se é um portão de grade, às vezes buscar estratégias de tampar, né, a visão, principalmente ali na parte de baixo, se for um cachorro pequenininho. Ou até mesmo limitar o acesso, né? Então, se tiver a oportunidade de o cachorro não acessar a parte da frente da casa. Então, esse tipo de situação... Porque daí a gente evita que o cachorro fique vendo, que na cabeça do cachorro, né, a casa é o território dele. Sim. Então, tudo que passa na rua e ele vê, né, que está se aproximando da casa, ele tende a reagir numa tentativa de afugentar aquilo. Sim. Então, na cabeça dele, ele fica em constante alerta, ele fica realmente tentando repelir aquilo, e toda vez que uma pessoa passou, foi embora, na cabeça dele, opa, funcionou, eu lati, a pessoa foi embora. Sim. Então, é um comportamento que é cíclico, ele vai se reforçando. E, como eu falei, o cachorro ele fica num estado ali constante de alerta, muitas vezes de estresse, então acaba que não é muito saudável. Então, o ideal seria manter ele nos fundos do imóvel, com espaço, claro, se tiver o espaço nos fundos do imóvel. Se não, fazer alguma coisa para tapar a visão dele, que já funciona. Isso, aham. Se o cachorro, né, já teve muito contato com o portão antes, aí é uma forma de minimizar. Então, teria que ter outras coisas ali junto para isso realmente... Por causa do barulho, né? Isso, exatamente. Agora, se é um cachorro que nunca teve acesso ao portão, é uma forma boa, já começar ali sem ele ver, que daí esse comportamento não chega a desenvolver. Entendi. Ótimo. Mayra, tá chegando no final, né? A gente fica bem triste quando vai terminando o podcast e a conversa vai fluindo, né? Porque no começo a gente fica um pouquinho ali ansioso no início, mas depois flui e a gente fica com dó de terminar. Então, Mayra, obrigado pela tua participação, pelos insights que você trouxe ao nosso podcast Insights Imobiliários, né? Espero te ver outras vezes aqui no nosso podcast, talvez falando sobre alguma outra coisa em específico, né? Foi uma verdadeira aula sobre o assunto pet, entre unir conforto, segurança, não só para os pets, mas para toda a família, né? E para quem está nos assistindo, gostaria que tu olhasse ali para a câmera e falasse como te encontrar nas redes sociais, né? Como o Cristiano comentou, nos chamando, né? A gente vai estar passando o contato da Mayra, mas para quem está assistindo, queira te conhecer um pouquinho do teu trabalho nas redes sociais. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Então, para me encontrar nas redes sociais, meu @ é mairapaz.vet. E para você que nos acompanha e está em busca de um imóvel que atenda às necessidades, as suas necessidades e do seu pet, pode encontrar a gente no Instagram. O meu é @corretorcristianosouza. O meu é Zosiqueri. Ou também no nosso site, né? www.corretorescristianoizoraide.com. E até a próxima. Esse foi mais um episódio do nosso Insights Imobiliários.